Olá pessoal, professor Edson Neto aqui. Hoje a gente vai responder algumas questões relacionadas com a resolução 704 de 2022 do COFEM, que viabiliza o enfermeiro no departamento de emergência frente a uma parada cardiorrespiratória a utilização do desfibrilador externo manual. O enfermeiro treinado, que sabe reconhecer os ritmos. Essa resolução vem fortalecer a atuação do enfermeiro nesse departamento. Vamos conferir aqui algumas questões. Esta aqui é a resolução 704 de 2022, e ela vem normatizar a atuação dos profissionais de enfermagem na utilização da desfibrilação em parada cardiorrespiratória. Nós sabemos que o enfermeiro, os profissionais da equipe de enfermagem, técnicos e até mesmo populares, eles podem usar o DEA, que é o desfibrilador externo automático. Porém, somente em 2002, com essa resolução, que o enfermeiro ele tem autorização de utilizar as pás manuais, desde que ele seja treinado a reconhecer esses ritmos. Podemos ver nessa imagem as pás manuais, onde o posicionamento dela deve ser do lado direito, inferior à clavícula, logo abaixo da clavícula. Do lado esquerdo, essa pá deve ser posicionada na região precordial, no ápice cardíaco, logo abaixo do mamilo esquerdo. Além disso, deve-se exercer uma pressão de pelo menos 10 kg para que essa pá com gel, devidamente passada, ela funcione de maneira adequada. Aqui nós temos a nossa primeira questão. Uma questão de 2020, lá da Unirio, onde ela traz que o enfermeiro constatou que o paciente CAF, admitido na unidade coronariana, encontrava-se irresponsivo, sem pulso central, à monitorização eletrocardiográfica e apresentava esse traçado. Logo a gente percebe que é um paciente que está em PCR, está irresponsivo, sem pulso central, é um paciente que está em PCR. O enfermeiro deverá implementar os cuidados de enfermagem para assistir a seguinte arritmia. Então ele traz uma imagem para a gente poder identificar qual arritmia se trata nessa imagem. Para responder essa questão e outras questões que vamos ver mais adiante, a gente vai fazer uma breve revisão da anatomia e eletrofisiologia cardíaca. E a gente vai treinar a visualização e reconhecimento desses traçados. Vamos lá conferir essa revisão? Nessa imagem a gente pode perceber o circuito elétrico cardíaco, onde aqui no átrio direito, logo na base da veia cava superior, a gente tem um conjunto de células chamadas de nó sinusal, ou marca-passo natural do coração. Essas células têm a capacidade de se despolarizar primeiro do que as outras células. Logo, ela comanda esse ritmo. Esse estímulo elétrico vai sair aqui, vai gerar aqui, vai ser iniciado aqui nesse grupo de células. Depois, ele vai percorrer por uma fiação aqui para o feixe de Beckmann até o átrio esquerdo, e pelas vias internodais eles vão despolarizar quase que ao mesmo tempo todas as células do átrio direito e do átrio esquerdo. Depois esse estímulo elétrico vai se concentrar aqui em outro agrupamento de célula que a gente chama de nó atrioventricular. Qual que é a função desse nó atrioventricular? Ele vai dar uma retardada nesse estímulo elétrico para que os átrios e o ventrículo não se contraiam ao mesmo tempo. Depois desse leve atraso, esse estímulo elétrico ele vai percorrer aqui o feixe de His rapidamente, sem despolarizar nenhuma célula. Após isso, ele vai despolarizar as células ventriculares de baixo para cima, aqui pelas fibras de Purkinje. Então, é assim que ocorre a estimulação cardíaca, onde é estimulado primeiro os dois átrios, ele desce rapidamente pelo feixe de His e sobe, despolarizando as células ventriculares de baixo para cima. Nesta imagem, a gente consegue perceber esse movimento. Vocês vão perceber o início do estímulo elétrico lá no nó sinoatrial, onde ele despolariza rapidamente os dois átrios, tem um retardo ali no nó atrioventricular, desce rapidamente pelo feixe de His e sobe, despolarizando as células ventriculares pelas fibras de Purkinje. Nesta outra imagem, a gente pode ver essa movimentação elétrica associada à movimentação muscular do miocárdio. A gente sabe que depois que há essa despolarização da célula, ela gera um movimento muscular, uma contração muscular. E abaixo vocês podem ver aqui o registro dessa atividade elétrica em tempo real, onde a gente tem a formação aqui de algumas ondas. Se vocês conseguirem observar, quando se forma essa onda aqui, que é a onda P, é o momento exato que há a contração dos dois átrios. Tá? A contração dos dois átrios. Quando se forma esse movimento maior, essa onda maior aqui no meio, que a gente chama de QRS, é o momento exato se tem a despolarização e contração ventricular. Essa outra onda que se forma aqui, a gente chama de onda T, que nada mais é do que a repolarização ventricular. Mas fala, e a repolarização dos átrios, onde é que fica?
A repolarização dos átrios ela fica coberta pela despolarização ventricular, que, como é uma onda grande, ela acaba cobrindo a repolarização dos átrios. Com essas informações, a gente pode logo dizer que, quando eu tenho a formação da onda P, eu tenho uma contração atrial. Quando eu tenho a formação do QRS, está havendo lá no ventrículo a contração ventricular. Lá no nosso coração está havendo a contração ventricular. Logo, quando eu tenho esse movimento de repolarização ventricular, ele coincide justamente com a diástole, né, ventricular. QRS é a sístole ventricular, onda T, ela coincide com a diástole ventricular. Nessa imagem a gente pode perceber, com essa imagem de livro, bem bonitinha, é mais fácil da gente entender isso. A gente tem aqui a onda P, que é a contração atrial. Posso dizer que a onda P aqui é a contração atrial. Eu tenho aqui esse intervalo, esse complexo QRS, que eu posso dizer que é a contração ventricular. Eu tenho ainda aqui o segmento PR, que é aquele atraso que se dá entre o nó sinusal e o nó atrioventricular, para que os átrios e ventrículos eles não se contraiam juntos. E eu tenho aqui também outro segmento importante, que é o segmento ST. A gente trabalha muito com esse segmento ST quando a gente está observando a questão de possibilidade de IAM, de infarto. Geralmente há uma elevação desse segmento ST, onde, junto com as alterações clínicas, o médico fecha o diagnóstico de IAM com supra de ST. E aqui nós temos a onda T, que é a repolarização ventricular, ou diástole. Como a gente viu esse traçado normal aí, esperado, né, que vai aparecer lá no nosso monitor ou lá no nosso eletro, a ideia nossa agora é a gente conhecer as principais arritmias, né, as arritmias malignas, que é o que está cobrando lá a nossa questão. Vou mostrar para vocês aqui em tempo real alguns ritmos para a gente conhecer melhor essas arritmias malignas, ok? Que são as arritmias que levam à PCR. Nós podemos verificar aqui no monitor esse primeiro ritmo aí. Eu vou pausar aqui para vocês darem uma olhada. Então, esse ritmo aqui é o ritmo que a gente chama de ritmo sinusal. Ou seja, ele tem uma onda P, né, seguida de um QRS que não está alargado, e logo na sequência a gente tem a onda T, que é a nossa repolarização ventricular. E todos os ciclos, a onda P, ela é seguida de um QRS. Vocês podem observar que em todos os ciclos que eu vou ter a onda P seguida de um QRS, é a onda T. Onda P seguida de um QRS, é a onda T. A gente pode dizer que esse é um ritmo normal, um ritmo sinusal. É claro que, para eu ter certeza que é um ritmo sinusal, eu teria que fazer o ECG e avaliar todas as derivações. Mas a nível de monitor, a gente consegue perceber aqui um ritmo esperado, um ritmo normal. Vamos agora observar as nossas arritmias. Vocês estão observando aí no monitor uma arritmia maligna muito comum no departamento de emergência. A gente chama de taquicardia ventricular sustentada. Essa taquicardia ventricular ela pode ser que o paciente tenha pulso ou não. Se o paciente não tiver pulso, é um ritmo de parada onde será necessário realizar a desfibrilação desse paciente. A gente tem outro ritmo aqui, eu vou pausar isso para vocês darem uma olhada. Vou pausar aqui. Vocês podem observar que ele tem uma certa organização e o QRS dele é alargado. Essa é uma característica da taquicardia ventricular, esse QRS é alargado e essa organização do ritmo. Temos aqui o outro ritmo, que é bem diferente daquele. Vocês podem observar que é um ritmo totalmente anárquico. A gente não consegue observar nem onda P, nem complexo QRS, não consegue observar nada, é uma zona total. Também é um ritmo de parada, a gente chama de fibrilação ventricular. Vou pausar aqui para vocês darem uma olhada. Este ritmo aí é a fibrilação ventricular. Tudo bagunçado, não dá para identificar nenhum segmento, nenhum complexo, nenhuma onda. Ritmo de parada que necessita também da desfibrilação. Outro ritmo de parada é este ritmo aqui, a linha reta. Já é um ritmo de parada mais tardio, prognóstico muito ruim. Geralmente, quando a gente se depara com esse ritmo, a gente vai fazer o protocolo da cagada. Quem já viu falar desse protocolo da cagada? O protocolo da cagada, pessoal, a gente vai suspeitar desse ritmo, porque o prognóstico dele é tão ruim que quando a gente está avaliando esse paciente, eu não quero que esse ritmo seja real. Então, eu vou suspeitar dos cabos, né? CA cabos,
ver se os cabos estão tudo ok, se não é um erro de cabo. Vou verificar o ganho, tá? Eu vou aumentar a amplitude dessa captura elétrica, porque eu suspeito que eu poderia estar diante ali de uma fibrilação fina. Então eu aumento a amplitude desse ganho, cada aparelho ele vai ter esse aumento de amplitude de uma forma. E ainda eu vou tentar verificar outras derivações, que é esse D aí. Eu estou checando ali o D2, eu vou mudar para D1, para D3. Eu não quero acreditar que aquilo ali é uma assistolia. Não é um ritmo chocável, a gente sabe disso, né? Chocável a gente tem o quê? A fibrilação ventricular e a taquicardia ventricular sem pulso. Para além disso, eu vou ter a assistolia, que é esse ritmo que vocês acabaram de ver, e não é um ritmo chocável, não, a linha reta ali já não tem mais atividade elétrica cardíaca capturada, prognóstico muito ruim. E para além disso eu vou ter a atividade elétrica sem pulso. Essa atividade elétrica sem pulso ela pode vir de qualquer forma, não tem uma característica específica. Eu sei que vai ter algum ritmo com alguma organização, geralmente a gente consegue perceber alguma organização, só que eu vou checar o pulso do paciente e o paciente não vai ter pulso. A gente chama de atividade elétrica sem pulso. Tem uma atividade elétrica organizada, o paciente não tem pulso, também não é um ritmo chocável, porque se tem uma organização, não tem necessidade de eu desfibrilar esse paciente. Então, já que a gente está falando da habilidade do enfermeiro de reconhecer esses ritmos, né, que são poucos ritmos, apenas 4, o enfermeiro também ele tem que saber quantos joules é que ele vai colocar para dar esse choque, né, para desfibrilar esse paciente. Vamos colocar aqui a taquicardia ventricular, né? Imaginemos que o paciente está sem pulso. Quantos joules eu vou colocar para poder desfibrilar esse paciente? A American Heart ela traz que deve ser um desfibrilador bifásico de 120 a 200 joules. Isso em um desfibrilador bifásico. Tem os desfibriladores mais antigos que quase não se vê hoje, que ele era monofásico. Então a gente colocava na época 360 joules de cara. Então, geralmente a gente começa com 120 joules. A depender da densidade corpórea desse paciente, a gente pode aumentar até 200 joules. A gente vai carregar, vai pedir para todo mundo se afastar, se afastem, e a gente vai apertar o botão de choque, observando, sempre atento que não tem ninguém tocando o paciente. Vou dar o choque, ele vai fazer um reset, vai desfibrilar toda a musculatura cardíaca, visando que o nó sinusal reassuma esse ritmo. Esse é o grande objetivo, vou desfibrilar, visando o nó sinusal reassumir esse ritmo de uma forma organizada. A fibrilação ventricular também vai ser a mesma história, tá? Vou colocar de 120 a 200 joules, vou carregar, todo mundo se afastou, vou trocar esse paciente. Ok? Vamos lá para a nossa questão? Então, essa questão ela traz esse ritmo aí que a gente consegue observar que o QRS dele é um QRS largo, ele tem aqui uma certa organização. Então, como a gente viu lá, a gente está diante aqui, pessoal, de uma taquicardia ventricular. Se o paciente tiver sem pulso, é um ritmo de parada, necessita aí da desfibrilação. Se ele ainda tiver pulso e não for sustentada, tem outras conduções aí com medicações que a gente pode ver em outro momento. Vamos aqui para essa segunda questão. O eletrocardiograma é considerado um exame padrão ouro para o diagnóstico não invasivo das arritmias cardíacas, considerando a figura abaixo, que apresenta as seguintes características: frequência cardíaca rápida e desorganizada, olha a palavra-chave, que é desorganizada, intervalo RR irregular, dificuldade em identificar complexos QRS distintos. A denominação dada a esse ritmo cardíaco é, então é o que eu falei para vocês, aquele ritmo totalmente anárquico, desorganizado. Eu não consigo identificar nenhum padrão, não consigo identificar intervalo RR, não consigo identificar complexo QRS. A gente está diante aqui de uma fibrilação ventricular. Tá vendo como fica fácil, né? Depois que a gente vai entendendo esses ritmos aí, consegue visualizar. Vamos para mais uma questão. Aqui, pessoal, ele traz uma questão bem simples, trazendo ali que o ECG é composto por traços e segmentos ou intervalos. Quando analisados com exatidão, oferecem importantes informações a respeito da atividade elétrica do coração. Para uma correta análise do traçado do ECG, é necessário conhecer os componentes que deverão ser medidos. Então, pessoal, aqui a gente viu que essa primeira onda é a onda P. Um P aqui. Esse intervalozinho aqui a gente chama de complexo QRS e RS. Aqui a gente tem um segmento ST. Aqui a onda T.
Aqui a gente tem o intervalo PR. Vamos ver as questões. Primeira questão. Com base nisso, analise a figura a seguir e assinale a opção cujos componentes estão corretamente associados à numeração apresentada. Primeira questão aqui. Traz a onda T. Não é a onda T, né? A gente sabe que aqui é a onda P no primeiro. Então essa aqui já não é. Essa aqui já está errada. Falso. Primeira onda, onda P, né? A gente sabe que aqui é a primeira onda P. Ok. Intervalo TP. Não existe esse intervalo TP. Então essa aqui também já é errada. Vamos lá, a outra. Onda U, né? Não, nesse primeiro que a gente já sabe que é a onda P, então não é essa onda U. Onda T também não é a primeira onda. Aqui já está errada a questão. Então vamos ver que provavelmente deve ser essa última, né? Primeiro momento a gente tem a onda P, a gente já viu lá. Depois o QRS, tá ok. Depois o segmento ST e depois a onda T. Então, esse é o gabarito da nossa questão. Vamos lá para a próxima questão. Então, durante o atendimento de um paciente FDG, sexo masculino, na unidade de pronto atendimento, foi solicitado um eletrocardiograma. Baseado na figura acima, assinala a alternativa que indica o ritmo cardíaco apresentado. Então vamos analisar. A gente tem aqui, ó, uma onda P, QRS, certo? Aqui nós temos a onda T. No próximo ciclo eu vou ter aqui uma onda P, seguida do QRS e a onda T. No próximo ciclo a mesma coisa, a onda P, QRS, onda T. Então, pessoal, a gente está aqui diante de um ritmo sinusal, ok? Tem onda P, o QRS é estreito e toda onda P ela está conduzindo um QRS. Vocês podem observar que toda onda P ela conduz um QRS, toda onda P conduz um QRS. Então a gente está diante de um ritmo sinusal. Pessoal, espero que eu tenha contribuído com vocês tanto na sua prática lá no dia a dia na emergência quanto na resolução de questões. Até o próximo vídeo. Valeu!